Olá, aula sobre as dinâmicas. Seja bem-vindo. Se você está nessa aula é porque você sabe que dinâmica é importante, é vital dentro de um treinamento. Tá? Quem que já não foi numa aula, já não foi no treinamento, o professor ficava falando, né? Chega a dar sono. Então, as dinâmicas são algo que engrandecem o treinamento, que elevam o treinamento para outro nível, tá? Que faz com que você fique mais conectado com as pessoas. Se você é um bom treinador, se você é um bom palestrante, se a galera gosta de escutar seus treinamentos, é porque você usa dinâmicas, você entende a importância das dinâmicas. Uma coisa que eu sempre falo você precisa dar um tempo de um conteúdo mais técnico, né? E intercalar, né? Dar 1 hora e meia, você colocar alguma dinâmica, alguma coisa para fazer a galera se mexer. Às vezes, alguns treinamentos, eles têm muita teoria, e aí a gente precisa, no meio dessa teoria, colocar alguma coisa para quebrar isso, para interagir, para deixar as pessoas mais conectadas, tá? Gamificação é algo que tem sido falado muito hoje em dia, inclusive você pode usar essas dinâmicas aqui num formato de game, mas não é o alvo dessa aula aqui, né? Eu falo sobre gamificação, a gente vai falar sobre dinâmicas, coisas práticas que você pode usar. A gente vai focar em 5 aqui que eu acredito que pode te ajudar se você aplicar. Então vamos lá, né? Que sem mais delongas aqui, né? Vamos para a primeira, quebra-gelo, né? E aí eu recomendo que você pegue um papel, que você pegue uma caneta, para você ir escrevendo isso, Tem bastante informações aqui, então aí é legal, né? Opa, vai anotando, você vai imaginando aí, visualizando como que você vai poder aplicar dentro do seu treinamento. Então, a primeira quebra-gelo, na verdade, assim, nesse primeiro tem 3 dinâmicas aqui dentro desse primeiro item, né? Então, na verdade, é até mais de 5 dinâmicas aqui. Por quê? Porque são variações. E aí eu vou te falar como eu utilizo, para você adaptar aí para a sua realidade. A gente tem dinâmicas de quebra-gelo, que é o quê? Para dar aquela interagida com a galera ali logo no início, Então tem várias coisas que você pode fazer. Uma delas, simples e objetiva, é o quê? É fazer um alongamento. Então você pede pro pessoal subir o braço lá em cima, vai para um lado, vai para o outro, né? Vamos lá, agora coloca a mão no ombro do seu companheiro à esquerda, puxa uma perna, depois puxa a outra perna, né? São ideias, né, de que interage com a galera, né? Pede para a galera ir para a direita, né? E às vezes alguns já vão para a esquerda, né? Fala, ó, às vezes você, enquanto instrutor, pode propositalmente ir para o lado errado, né? Na verdade, quando você virar para a sua direita, a direita da galera é o contrário. E às vezes as pessoas vão querer te seguir. Então isso já dá uma quebrada, já ajuda a quebrar o gelo, né? Você pode dar risada até, né? E brincar. Opa! Tem direita do pessoal e tem umas direitas que é diferente, hein? Então, isso já dá uma interagida, a galera já dá uma brincada ali naquele momento, né? Então, quando você pede para a pessoa bem devagarinho, né, colocar as pontas dos dedos das mãos nas pontas dos dedos do pé, você pode falar, opa, isso aí revela a sua idade corporal, né? Se você não dá conta de você colocar o ponta dos dedos na ponta do pé, quer dizer que a sua idade corporal é acima de 30 anos. E aí essa galera já começa a dar risada, que muita gente não consegue, muita gente tem menos de 30 anos. Então é um negócio para realmente interagir, é quebra-gelo, isso que é o objetivo aqui. Dentro do quebra-gelo, daí depende o curso que você vai estar dando, o tempo que você tem, né? Se você está num DDS, você tem um tempo menor, se você está tendo um treinamento de 4 horas menor, um treinamento de um dia inteiro, de 2, de 4, 5 dias. Então, você precisa olhar, né, o seu contexto para ver se você pode se delongar mais no alongamento, ou tem que ser mais rápido, se você pode se delongar mais numa dinâmica ou não. Por quê? Porque você tem a parte do conteúdo que você tem que passar também, você não vai ficar só fazendo dinâmica. Então, analisa isso, você vai ter que filtrar isso, analisar isso, se eu posso ampliar um pouco mais ou não, beleza? Às vezes, por exemplo, a gente vai fazer aqui treinamento de 30, NR35, NR33, de primeiro socorro, sabe? A gente faz um alongamento mais longo, até porque essa já é uma preparação para a parte prática que vai ter ali, que vai exigir muito do corpo. Então, a gente aumenta um pouco o nível de alongamento aqui para quê? Para preparar a pessoa também para o treinamento que vai vir. Então, tudo isso você vai precisar analisar aí nas suas observações. Uma outra coisa que é show de bola e que eu gosto pra caramba também, sabe? Porque quebra bastante o gelo, é deixar as pessoas se apresentarem. Sim, parece simples, mas e é realmente nessa simplicidade da diferença danada.
as pessoas se apresentaram, o que acontece, né? Às vezes, só você falando, isso vai cansando a galera, né? E quando você deixa o pessoal falar, né, seu nome, aí você, de novo, vai ter que ver seu tempo, analisar quanto tempo você tem, né? Falar sua função, o que que a pessoa faz. Isso te conecta mais com a pessoa, deixa você mais próximo da pessoa, né? Dá uma mudada no treinamento também, porque é mais pessoas falando também. Então, analise isso daí, porque é um negócio que faz diferença. E a terceira, que é uma variação dessa segunda aqui, é o quê? É justamente a ideia de um apresentar o outro. Isso aqui é muito legal também, eu usei já várias vezes, tá? Então, você monta duplas, e aí, em vez da pessoa falar, meu nome é Roberto Medeiros, sou consultor, trabalho na empresa tal há tantos anos, né? Eu faço X, Y, Z, sou da cidade tal. Você vai fazer o quê? Um vai apresentar o outro. Então, isso também gera muita conexão, sabe? Então, isso tudo eu tô aqui no início, tô no quebra-gelo ali, e aí você vai poder analisar o que vai fazer sentido aí no seu ambiente, tá? Para você poder se conectar aí com a galera e começar seu treinamento aí, beleza? Então estamos falando aí de quebra-gelo. Maravilha? Então você tá com o seu papel, tá com a sua caneta, bora para a segunda dinâmica aqui que eu quero passar para vocês, coisas que eu já utilizei, que eu recomendo, né? Por isso que eu estou ensinando aqui, inclusive. É o quê? É a venda nos olhos. Eu coloquei só olhos aqui, mas você vai poder escrever aí, vendas nos olhos, é? Então, o que é uma ideia aqui muito interessante dentro das equipes, dentro dos treinamentos, você pode dividir o treinamento, pode dividir as equipes, né? Uma equipe de um lado, uma equipe do outro. Lembra lá que eu falei da gamificação? É lógico, se tiver poucas pessoas, talvez não vá fazer tanto sentido, né? Você tem, às vezes, 2, 3, 4, 5 pessoas te olhando, fazendo treinamento, não vai fazer, no seu treinamento não vai fazer tanto sentido você fazer duas equipes, talvez você vai fazer só uma, tá vendo? Tudo é adaptável, pessoal. A gente precisa ter essa percepção. Por quê? Porque às vezes a mesma regra não vai ser aplicada para todos os casos. Então eu tenho que ver isso, eu tenho que observar isso para ver como eu vou aplicar, tá? Então, eles vão escolher um participante ali, e essa pessoa que for escolhida vai fazer o quê? Vai colocar uma venda nos olhos, né? E aí a gente vai fazer o quê? Um processo onde a pessoa vai adivinhar qual EPI que está ali. Se você tem duas equipes, você pode ir pontuando, pontua uma, pontua outra, né? Ninguém pode falar nada, né? E você pode colocar, às vezes, um fiscal ou dois fiscais, né? E a equipe que mais acertar ganha, né? Ou aquela pessoa que tiver ali, né, fazendo as mímicas ali, né, fazendo os adivinhos ali, né, com os olhos vendados, ela pode ganhar um prêmio, talvez você pode levar uma bala, pode levar um bombom, pode levar uma caneta aí, né, sei lá, alguma coisa que aí a sua criatividade fica para você aí, tá? Então tá aí uma ideia, né, de você dividir duas equipes, né, ou não, ou talvez seja só uma só, mas você vendo os olhos de uma pessoa e a pessoa tem que ir adivinhando qual que é esse IPI, tá? Depois da brincadeira de adivinhar, você tem duas opções. Ou você continua o jogo, sendo que cada equipe tem que explicar para que serve cada IPI, ou apenas pede para cada equipe falar com detalhes sobre aquele equipamento, tá? Então, analisa, né? Veja o que faz sentido aí para você, de novo, né? Você pode usar ela de diferentes formas. Se você continuar o jogo, né? Cada equipe vocês acertaram, beleza. Agora vocês vão ganhar mais um ponto se vocês explicarem como que utiliza, em que local que utiliza, qual a forma correta, como é que é a higienização, né? Aí alguém da equipe tem que explicar. Se ela explicar corretamente, não faltar nada e ficar legal a apresentação, ela ganha mais um ponto, tá? Então, olha aí, são ideias aí, né? Você vê que, quer queira, quer não, eu já trago um pouco de gamificação, porque é uma coisa que eu faço, é uma coisa que faz sentido, e é uma coisa que deixa a galera animada, né? Porque todo mundo quer ganhar, né? Quem é que quer perder? Me fala aí, você gosta de perder? Eu não gosto de perder, né? A galera não é muito diferente também, né? Então, isso dá uma animada aí na galera e faz realmente o jogo mudar aí, a galera gostar da sua dinâmica aí. Maravilha? Terceira, opa, anota aí então. Você está anotando? Vamos para a terceira, então, que são os erros. Identifique os erros. Se você quiser anotar aí, né, fica mais claro aí na sua anotação, né? Identifique os erros, tá? Então, o que você pode fazer aqui nessa terceira dinâmica que eu estou trazendo para você?
é você escolher imagens, algumas imagens, aí você pode pôr no PowerPoint, se você tiver, ou você pode imprimir e trazer essas impressões, ou eu tenho, por exemplo, lá na minha plataforma, né, de treinamento, eu tenho um treinamento gamificado sobre percepção de risco. São imagens para a pessoa perceber quais são os riscos. Inclusive, eu tenho um treinamento só sobre percepção de risco, não é o objeto aqui, né? Mas depois você pode dar uma conferida lá direto na minha plataforma lá, tá? Então, mas aqui qual que é a ideia dessa dinâmica? Eu quero entregar ela completa aqui para você, né? Você escolhe algumas imagens, beleza? Escolheu as imagens, né? Pode ser desenho, pode ser fotos, de situações aí do trabalho, do dia a dia mesmo, tá? E essas imagens elas devem conter um ou mais erros relativos à segurança do trabalho, né? Dos trabalhadores ali. E aí você pode fazer grupos de novo e desafiar para ver quem encontra o maior número de erros. E aí depois você vai falar para cada grupo observar quais são os erros, falar, explicar, né? Pedir para que as pessoas conversem sobre as possíveis, quais são as consequências desse erro que você viu aí, o que, que pode acontecer, qual pode ser a consequência, então, assim, a galera, quais são as regras de segurança que evitariam que esse problema acontecesse? Então, olha só, você traz para a galera falar sobre aquele assunto, e não fica só você falando, 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 né? Você traz a interação, e isso ajuda muito mais as pessoas gravarem aquela informação, tá? Então, com certeza, isso vai ser uma ótima oportunidade para as pessoas refletirem, né, sobre as suas atitudes, sobre as consequências para a própria saúde, para dos seus colegas de trabalho, né? E pode ser que nesse momento também você vai receber sugestões de medidas preventivas que podem ser tomadas para melhorar o envolvimento, o engajamento aí dos funcionários nessa questão de cultura de segurança, né? Então tá aí, pessoal, né? Identifique os erros aí, uma forma de você explorar isso de uma forma bem legal aí. Maravilha? Então vamos lá para a quarta agora. Deixa eu mudar aqui, ó. Quarta, mímica. Oh, rapaz! Essa aqui também dá para dar umas boas risadas aqui, que são a mímica, né? Então, como é que a mímica ela funciona, né? Mímica, né? É, Anote, né, em pequenos papéis o nome dos EPIs. Então, você vai pegar vários papeizinhos, vai anotar os EPIs que mais são utilizados aí na sua empresa. Acho que não faz sentido, na minha opinião, você falar de EPIs que nem precisa usar aí na empresa, né? Então, por isso que eu não trouxe aqui, ou não escrever todos os EPIs. O que que você usa aí, né? Não sei o que que você usa aí nessa empresa, talvez você faça de treinamentos em diferentes empresas. Então, analise em qual empresa você faz treinamento, né? E quais EPIs normalmente são utilizados. Você vai colocar essas anotações, esses papelzinhos com o nome de um EP, de cada EPI, separados, né, em cada papel. Você vai colocar numa caixa, num boné, sei lá, aí você que escolhe o que você quer colocar aí, beleza? E aí você vai dividir, né, de novo, dois grupos, né? Eu te incentivo a fazer isso, mas você pode fazer diferente também, beleza? É o meu incentivo aqui. Você coloca dois grupos, quiçá dois, três, né? E um colaborador da equipe pega um papel que contém um EPI, e o que que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma mímica, é isso aí, uma mímica sobre aquele EPI, para que os membros do grupo eles descubram, né, de qual está se tratando, né, do que você está falando ali naquele momento. É interessante determinar um tempo, tá, para que o colaborador ali faça a mímica, tá, e o grupo descubra o que que é. E uma ideia talvez seja você usar uma música, né, para a atividade ficar um pouquinho mais divertida. É uma ideia, uma sugestão, aí você vê se cabe dentro do seu ambiente aí, beleza? Outra ideia para melhorar essa dinâmica aqui também é assim que o grupo descobrir de qual EPI é a mímica, algum membro fale sobre a importância daquele EPI no dia a dia, tá? Ou até mesmo algum depoimento sobre aquele EPI, como que ajudou, alguma curiosidade sobre aquele EPI, enfim, né? Se amplia a brincadeira, deixando ela mais séria, né? Porque aí a pessoa tem que falar sobre aquele EPI, como é que ela utiliza, como é que funciona, tá? E é legal que essa dinâmica ela ajuda, né, todo mundo a identificar a importância que os equipamentos de proteção individual eles têm aí na cultura de segurança, na prevenção de acidentes, né? Então essa, pessoal, foi a mímica aqui, né? E agora vamos falar sobre percepção de risco. Opa, vamos finalizar aqui nossa última dinâmica que eu quero passar para você aqui sobre
Percepção de risco. Essa é bem interessante, pessoal. Todas são interessantes, na verdade, né? Como você vai aplicar, eu não sei. Aí você tem o treinamento para fazer, você pode colocar em diferentes momentos isso, né? Para aplicar ali a situação que vai acontecer. Então, percepção de risco é uma coisa que você basicamente tem isso em todos os treinamentos normativos de prevenção de acidentes, né? Porque as pessoas têm que aguçar essa qualidade de perceber quais são os riscos que existem nos ambientes de trabalho. Pronto, isso é um fato, tá? Então, o que acontece? Qual que é a ideia aqui? Você forma duplas, né? Onde um fica frente a frente do outro, beleza? E aí você avisa que você vai fazer uma atividade de percepção, né? E que requer muita atenção. Então você pede para um olhar para o outro e em seguida, o que você faz? Os participantes vão dar uma boa olhada no colega do outro ali, que vai estar na frente dele, beleza? E aí você vai pedir para eles ficarem de costa um para o outro. Então tava um de frente para o outro, agora fica de costa, vira um para o lado, vira o outro para o lado, tá? Então, e aí ambos precisam mudar alguma coisa em si, por exemplo, né? Sei lá, virar o boné, abrir o botão da camisa, né? Desarrumar a gola da camisa, tirar um relógio do braço, pôr no bolso, pôr no outro braço, sabe? Enfim, aí cada um vai tirar o óculos, né? E aí cada um vai usar a sua criatividade. Aí você dá um tempinho ali para eles, né, fazerem essa mudança e pedir para todo mundo virar um de frente para o outro, tá? E aí tem que adivinhar o que mudou, né? Então, assim, isso é o quê? Isso é percepção. Será que você vai conseguir perceber o que mudou no seu colega que estava na sua frente? Se você o tempo permitir, você pode repetir isso 2, 3, 4 vezes, né? E aí levanta a mão quem acertou, né? E aí você consegue interagir ali, né? O que é legal dessa dinâmica que você pode fechar ela, né? Explicando para as pessoas que a mudança ela faz parte da vida, né? As pessoas e o que acontece? A gente precisa perceber essas mudanças, a gente precisa perceber os riscos, perceber o que está acontecendo. Às vezes, ontem era um cenário e hoje já é outro. E amanhã pode ser que seja outro cenário diferente. E às vezes você está falando do mesmo ambiente, do mesmo setor, né? Então, as organizações elas estão mudando, né? O mundo ele está mudando e a gente precisa estar atento a essas mudanças. A gente precisa perceber, né? Ter essa percepção aguçada, porque senão, para quê? Para a gente, senão essas percepções, né? Essas mudanças, se a gente estiver percebendo elas vão passar desapercebidas se a gente não tiver com a nossa visão aguçada ali, né? E pode trazer prejuízo. Se a gente estiver atento, a gente vai perceber e vai tomar as medidas preventivas, né? Inclusive, você pode emendar perguntas de reflexão, né? Ter que mudar o tempo todo te incomoda, né? Te tira da zona de conforto. Então, isso é legal, né? Porque prestar atenção aos detalhes é o que evita tragédias no ambiente de trabalho. E a gente precisa apurar a nossa percepção de risco. Se a gente não tiver 200% de atenção, os acidentes eles podem acontecer e, infelizmente, eles acontecem. Maravilha? Gostou dessas 5 dicas aqui que eu trouxe para vocês sobre percepção de risco? Então, espero que você tenha gostado, né? Se for alguma dúvida, manda aqui também, né? A sua dúvida aqui e utilize isso nos seus treinamentos, que eu tenho certeza, né? Eu tenho um material com 52 dinâmicas, tá bom? Se quiser mais informações, lá na minha plataforma lá, tá à venda, é um e-book, né? Com 52 dinâmicas aí voltados para o profissional da área de CSST. Aqui estão 5, inclusive, que eu utilizo lá para você utilizar aí dentro dos seus treinamentos. Maravilha? Sucesso aí, pessoal. Abraço e até a próxima. Valeu!